Obrigado, senhor presidente. Novamente venho a essa tribuna dar os parabéns à vereadora doutora Deire por esse projeto de lei, né? Institui o pagamento de meia entrada aos doadores de sangue em eventos culturais, eventos esportivos e de lazer no âmbito do município de Santa Maria e da outras providências. Eu não quero ser repetitivo, senhor presidente, e para todos que estão nos assistindo agora pela TV Câmara, mas eu não podia me furtar de vir novamente à tribuna e falar que sangue é vida. Sangue é vida. Sangue não tem preço. Então, como bem falou o vereador Juba aqui, que lá em Gramado ele teve lá uma meia entrada num festival, porque existe essa lei lá em Gramado e ele é doador de sangue. Eu também sou doador de sangue, né? E repito aos senhores e senhoras vereadores e todos que estão nos assistindo, eu não digo a totalidade da nossa população, mas provavelmente 90% de nós, um dia, vamos precisar de sangue. Escutem bem, população de Santa Maria, quando meu pai esteve hospitalizado, imaginei que ele nunca precisaria de sangue, mas ele precisou de vários litros de sangue, e eu sei o que eu estou falando. A minha irmã é enfermeira, meu cunhado é enfermeiro, eles trabalham com hemodiálise lá no USME, inclusive meu cunhado estava cuidando da mãe do vereador Daniel Diniz, né? Então, a gente tem esse conhecimento. Eu fiquei 3 anos na base aérea. Para quem não sabe, eu fui técnico em enfermagem na base aérea durante 3 anos antes de entrar na prefeitura, né? Era soldado especializado em enfermagem lá. Trabalhei no hospital da base aérea de Santa Maria durante 3 anos. Então, a gente tem um pouquinho de conhecimento nessa área, não tanto como os médicos aqui da área de saúde, mas um pouquinho a gente também tem. E senhores e senhoras, concordo também com o vereador Juba, dentro de uma certa regulamentação dessa lei, vereadora dele, que no mínimo, essas pessoas, para ter esse direito de meia entrada, né, teriam que doar sangue no mínimo uma vez por ano, vereador Juba. Eu acho que essa lei tem que ser regulamentada sim, perante um decreto do prefeito, que eu tenho certeza que essa casa vai votar a favor, e eu também tenho certeza que o prefeito, vereador Juba, vai sancionar essa lei. Inadmissível se o prefeito não sancionar essa lei, porque todo dono de teatro, de cinema, dos clubes aqui de Santa Maria, de esporte ou culturais, né, CTGs, etc., um dia essas pessoas poderão precisar desse sangue. E isso será, essa lei, doutora Adele, será um incentivo para que mais doadores, para quem nunca foi doador, e toda hora o Hemocentro, o Hospital de Caridade, o USME, precisam de doadores de sangue. Toda hora estão pedindo. Eu faço parte de uma igreja, todos vocês sabem, da Igreja Universal. Nós temos um grupo lá de pessoas que só fazem isso, que é o grupo da saúde, doutora Adele, que todos os meses, acho que é 2 vezes por mês, né, ou 3 vezes, em cada 2 meses, ou 3 em 3 meses, se eu não me engano, que tu pode doar, 3 meses, né, eles vão, então são 4 vezes no ano. Nós temos esse grupo de 50 pessoas aproximadamente, que eles vão até o Hemocentro, né, com camisa, tudo do grupo da saúde, doar, fazer essa doação. Porque a gente acredita de quem dá, recebe, vereador Valdir Oliveira. E também, isso é bíblico, quem dá, recebe. Eu coloquei algumas palavras aqui, quem dá, recebe, quem planta, colhe, né? E é muito melhor tu dar do que tu receber. É uma satisfação saber que está saindo um pouquinho de vida dentro de ti para salvar uma vida. Então, sempre quando eu posso, eu também faço parte desse grupo. Existe outro grupo também na igreja, que é o grupo EVG da evangelização, que todos também vão doar sangue. Os pastores sempre doam sangue, claro, desde que não esteja com algum problema de saúde, né, que não pode ter diabetes, se não me engano, outras complicações, né. Mas toda
as igrejas que eu conheço têm esses grupos, e a nossa que eu participo em especial, eu sei que quase todos os meses 10, 15, 20 pessoas vão até o Hemocentro e fazem essa doação de sangue. Repito para os senhores e para as senhoras, ninguém está livre, né? E a gente espera que a gente fique livre disso, de uma doação de sangue, de uma necessidade de sangue, mas ninguém está livre, né? E eu digo para os senhores, talvez a totalidade de nós aqui, vereadores que estamos aqui, um dia talvez precisaremos de sangue de alguém, né? E então eu sempre incentivei a questão da doação de sangue, sempre incentivei. Não é uma coisa legal de se fazer, no sentido de desconforto. Tem pessoas lá da igreja que eu sei que passaram mal, tem pessoas que desmaiaram, né? É desconfortável, mas é necessário. É uma necessidade, doutora Adele, e parabenizo a senhora novamente em relação a esse projeto de lei, é uma necessidade. Não é uma questão de eu querer ou não querer, é uma questão de necessidade. Se a gente está aqui nesse mundo e a gente tem o sangue no nosso corpo, se a gente tem a saúde, se a gente está respirando, se a gente está aqui bem, com saúde, né, que na minha opinião uma das primeiras coisas mais importantes para nós é a saúde, que sem a saúde a gente não consegue nem trabalhar, não consegue cuidar dos nossos filhos de nada. Não tem nenhum problema da gente ter esse desconforto na hora da doação de sangue ou após a doação de sangue, né? Que tem pessoas que ficam fracas, mas o esforço, o sacrifício da doação de sangue vale a pena, porque a gente sabe que está sendo uma vida lá, que por causa da doação tua de sangue, vereador Vanderlei, tu saber que aquela pessoa pode estar se salvando a vida dela, isso não tem preço, isso não tem como a gente não se sacrificar pelo menos uma vez por ano, já que a gente pode ter algum problema e tal, em 4 vezes no ano, mas no mínimo uma vez por ano, a gente ir lá até o Hemocentro e fazer a nossa parte, de fazer essa doação de sangue. Que digo para os senhores, como eu falo para vocês, vereador Maneco, o senhor conheceu o meu pai, eu nunca imaginei que o meu pai fosse precisar de sangue. O meu pai sempre foi um atleta, sempre jogou futebol, foi atleta profissional, sempre se cuidou, jogava no veterano com o senhor ali até. Mas eu nunca imaginei que o meu pai, com aquela força que ele tinha, vereador Jorjão, o senhor conheceu ele também, com a força que ele tinha física, falando força física, ele não era uma pessoa que não fazia atividade, que é uma pessoa normal, a musculatura flácida, sabe, as pessoas que não fazem atividade física, vereador Maneco, era um cara que tinha uma musculatura forte, era uma pessoa forte, nunca parou de trabalhar, acordava cedo, ia tarde, e quando chegou nos 73 anos, 74 para ser mais preciso, precisou de sangue. Então, aquilo me chamou muita atenção, reforçando mais ainda as minhas palavras aqui, reforçando mais ainda o meu pensamento em relação à doação de sangue, né? E outra questão que para terminar, senhor presidente, é aquelas pessoas que trabalham lá no Hemocentro, né? Que quando a gente chega lá, eles tratam a gente assim, né? Porque sabem, né? Eles têm a ciência, né, das pessoas realmente que estão precisando, sabe? Eles têm a ciência da ligação do Caridade, da ligação do USM, da Casa de Saúde, dos hospitais da região que estão necessitando daquele sangue ali. Então eles ficam muito felizes quando vai um grupo de 10, 15, 20 pessoas fazer essa doação de sangue aí, porque sabem que essas pessoas estão com um enorme risco de vida nesses hospitais. Seria isso, senhor presidente.